Desde o início do Evangelho, como vimos, o autor de João, tal como nos predecessores, traça as linhas de batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Embora neste caso a luz seja especificamente representada por Jesus, depois de terem os judeus tentado apedrejá-lo por pronunciar palavras que consideravam blasfemas, reivindicando, na verdade, o nome divino Jesus, declarou: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aproximando-se rapidamente da narrativa da paixão, que aqui constitui metade de todo o Evangelho de João, tal como Lucas, torna explícita a acusação implícita em Marcos e Mateus que o próprio Satanás iniciou a traição de Judas. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Cristo, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretende fazer, faz-o depressa. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Como João insiste em que Jesus, consciente de todo o curso futuro dos fatos, permaneceu em pleno controle da situação, diz também que o próprio Cristo deu a Judas o bocado que precedeu a entrada de Satanás, realizando assim a profecia do Salmo 41 no seu versículo 9. Jesus em seguida dirigiu a ação subsequente de Judas. O que pretende fazer, faz-o depressa. Nesse instante fatídico que iniciou a traição de Jesus, João, como Lucas, descreve o poder das trevas eclipsando a luz do mundo. Daí a seca frase final: E era noite. Neste ponto, a narrativa da paixão é mais do que uma história. Nas palavras de Jesus em João, é um julgamento ou crise quando predisse sua crucificação. Jesus declarou que, em vez de representar um julgamento contra ele, representaria o julgamento de Deus contra esse mundo. Em vez de destruir Jesus, destruiria o diabólico príncipe do mundo. Os leitores de João são assim avisados de que os fatos que ele descreve e, portanto, a explicação que deles dá servem também para julgar e condenar como filho das trevas aqueles que participaram da destruição de Jesus. Tal como Lucas, ele suprime todos os indícios de iniciativa romana na execução. Em quase todos os episódios, demonstra o que um estudioso chama de extravagante exagero ao declarar que a culpa por iniciar, ordenar e executar a crucificação cai sobre os inimigos internos de Jesus, seus compatriotas judeus. Usando ao que tudo indica uma fonte independente dos outros evangelhos, João diz que antes da prisão de Jesus, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Concordo com aqueles, incluindo o erudito clássico britânico Fergus Miller, que consideram essa parte da versão de João como talvez mais próxima dos fatos concretos do que as narrativas dos outros evangelhos. Ao contrário do julgamento detalhado apresentado por Marcos e Mateus, ele mostra os membros do conselho preocupados com a agitação que Jesus provocava entre o povo, motivo esse plausível para o julgamento, pois eles desejavam proteger sua própria gente contra o risco de represálias romanas, mesmo ao custo de ordenar uma execução injusta. Depois de ter Judas recebido a escolta, presumivelmente romana, e alguns oficiais dos principais sacerdotes e dos fariseus, e traído Jesus, o grupo prendeu, o maniatou e o levou a Anás, pois era sogro do sumo sacerdote, que após interrogá-lo, enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Rosemary Hayter observa que João pretende aqui eliminar acusações políticas contra Jesus, de que ele alegava ser o rei, dando preferência a uma outra religiosa de que ele ameaçara o templo. Embora João não mencione outro julgamento por um tribunal judaico, não deixa dúvidas de que os principais sacerdotes queriam a morte de Jesus. Descreve-os como evasivos e hipócritas
quando Pilatos lhes perguntou sobre a acusação, se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Quando Pilatos, não tendo ouvido ainda qualquer acusação, afirmou com indiferença ou desprezo: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: A nós não é lícito matar ninguém. Alguns estudiosos comentam em que esta última declaração é falsa. Richard Husband alega que, sob a lei romana do século I, o sinédrio judeu conservava seu direito tradicional de executar indivíduos acusados de algum crime definidos como religiosos, tais como violar o recinto do templo, transgredir a lei e praticar adultério. Husband e outros observam que apenas 5 anos após a crucificação de Jesus, em 36 d.C., judeus apedrejaram até a morte seu seguidor Estevão por falar contra a lei. Mas teriam sido eles uma turba ou um grupo que executava uma sentença do Sinédrio? Diz Joséfo, em 62 d.C., que o sumo sacerdote Anano II reuniu o Sinédrio e condenou à morte Tiago, irmão de Jesus, por apedrejamento, junto com vários outros, sob a acusação de transgredirem a lei. Essas execuções custaram a Anano II seu cargo de sumo sacerdote, depois de terem alguns habitantes de Jerusalém se queixado ao rei judeu Agripa II e ao procurador romano Albino de que Ananos executara Tiago e os outros sem notificar o procurador e muito menos obter sua permissão. Joséfo descreve um caso posterior que sugere que os líderes judaicos haviam se tornado mais cautelosos na execução de pessoas, sem permissão dos romanos. Um homem chamado Ananias, que havia predito em alta voz a queda de Jerusalém e de seu templo, foi preso e espancado por proeminentes líderes judaicos. Ao ser levado a Albino, o mesmo procurador romano, na esperança de se obter uma pena de morte para ele, Ananias recusou-se a responder às perguntas do procurador e, por isso, Albino mandou soltá-lo, considerando-o louco. A despeito de sua raiva, os líderes judaicos que podiam prender e açoitar não ousaram executar esse Ananias como haviam executado Tiago.